Fala aí, meus queridos, de boas, tranquilo? Sossegado? Vamos aí para mais uma aula para o nosso canal Tio Fio das Exatas. É nós que voa, piá, tamo junto e misturado nessa parada aí, tá ligado, velho? É nós aí. Bom, senhores, Tio Fio, esse que vos fala, trará para vocês hoje dois assuntos importantes, tá? Nós estamos falando sobre fatorações. Então, nós vamos falar primeiro da diferença de dois quadrados e vamos falar depois do trinômio do quadrado perfeito, o TQP. Beleza, senhores? Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá? Nós vamos trabalhar isso aí agora, tá? Para ficar de boas aí. Nós estamos trabalhando fatorações, tá? A gente viu, nós vimos na última aula, nós vimos a fatoração do fator comum, certo? E do agrupamento, dois casos de fatoração, fator comum e agrupamento. Agora nós vamos trabalhar esses dois caras aí, a diferença de dois quadrados e o TQP, trinômio do quadrado perfeito. Bom, para a diferença de dois quadrados, pessoas, eu preciso que vocês lembrem de um produto notável, tá certo? Um produto notável que nós usamos quando a gente estava falando lá de produtos notáveis. Esse produto notável que nós vimos lá, eu vou precisar que vocês relembrem, ele é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu tenho produto da soma, o produto da soma pela diferença de dois termos. Produto da soma pela diferença. Esse produto, só esse, professor, só esse que eu preciso que vocês relembrem. Tá? Como é que era esse cara aqui? Ele era assim, ó, x mais y, produto da soma pela diferença de dois termos. Vocês lembram como é que faz esse cara aqui? Produto da soma pela diferença de dois termos. Lembra, a gente não precisa fazer distributivo e blá, 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 blá. Não precisamos. Como é que a gente faz? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso que a gente aprendeu lá nos produtos notáveis, porque até mesmo a gente fez a prova disso. Tá? Então vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso que a gente viu. Beleza? Tranquilo? Bom, meus senhores, olha só. O que é esse cara aqui? X ao quadrado menos y ao quadrado. Nada mais que o quê? Diferença de dois quadrados. Ou seja, o que eu estou provando para vocês? Que a operação inversa da diferença de dois quadrados é o produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos. Então, ao fatorar a diferença de dois quadrados, eu vou chegar em um produto da soma pela diferença de dois termos. É isso, tá certo? Isso é a diferença de dois quadrados. Então, toda vez que você fatorar a diferença de dois quadrados, procure sempre lembrar do produto da soma pela diferença de dois termos. Tá, professor? Já sei que é. Como que a gente faz, então? Fácil. Vem comigo, meus magnãs. Olha só. Deixa eu ver só se está no quadro aí. Está no quadro. Quero fatorar esse cara aqui, ó. 25x ao quadrado menos 100. Professor, algo de errado não está certo aí. Porque o senhor falou que é diferença de dois quadrados. Eu só estou vendo um quadrado. E o 100? Você escreve na forma de ao quadrado, meu querido. Simples assim. Como é que eu escrevo o 100 na forma de ao quadrado? 10 ao quadrado. Então aí eu tenho dois quadrados. Professor, e o 25? Mesma coisa. 25 é 5 ao quadrado. Bom, como é que eu resolvo esse cara aqui? Lembrando que ele tem que ficar assim, ó. X mais y vezes x menos y. Então, meus queridos, como é que a gente faz isso? Gente, fácil. Mel na chupeta, olha só. A raiz para o primeiro e raiz para o segundo. Raiz quadrada de 25x ao quadrado. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 100, 10. Então, tem que ser o produto da soma pela diferença. Olha aí que fácil. Acabou. Acabamos de fatorar. Fale para mim que isso é difícil. Não tem como isso ser difícil. Isso é tranquilo. Isso é muito fácil.
Basta colocar a raiz para o primeiro e para o segundo e escrever. O que você tem que lembrar é isso, é que você tem que escrever ele na forma de produto da soma pela diferença de dois termos. Tranquilo? Outro exemplo, vamos pegar aqui, ó. Mais um exemplo aí dos nossos produtos da soma pela diferença de dois. Ô, Carlinhos, vem comigo, senhores. Vem comigo. Eu vou ter aqui 81 ao quadrado menos 225 b na quarta. Seguindo nosso exemplo, aqui eu tenho 81 ao quadrado menos 225b na quarta. O que a gente tem que fazer, meus queridos? Raiz para o primeiro e raiz para o segundo. Então, eu vou colocar aqui, ó, raiz quadrada e vou colocar uma raiz quadrada. Bom, e aí a gente faz, né? Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de A ao quadrado, A. Raiz quadrada de 225, 15. E raiz quadrada de B na quarta, B ao quadrado. Então, eu vou ter aqui, ó, produto da soma pela diferença. Falem para mim, gente, isso é muito difícil ou é tranquilo? Isso é tranquilo, tá? Basta fazer a raiz para os dois que não dá erro, não tem problema, é tranquilo isso aqui. Tranquilo isso aqui, meus queridos? Bom, mais um exemplo aí para finalizar aí, mas eu acho que está tranquilo, né? Acho que está de boas isso aí. Vou colocar uma fração. Vamos colocar uma fração. Deixa eu colocar aqui um x aqui. X na quarta sobre 16 menos y na oitava. Tá bom. Como é que fica a fatoração desse cara aí? Na oitava não vai dar certo, né? Vou deixar esses dois aqui na quarta. Na quarta. Tá bom. Raiz para o primeiro, sempre assim. Não quiser colocar aqui a forma da raiz, não tem problema, tá? Você já sabe que é raiz, não precisa se preocupar. Raiz para o primeiro e raiz para o segundo. Raiz quadrada de x na quarta, x ao quadrado. Raiz quadrada de 16, 4. Mais y na quarta, y ao quadrado. Olha só, cuidado com esses detalhes aqui, ó. Que multiplica x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado. Esse exemplo aqui, ainda a gente precisa terminar. Por quê? Porque eu tenho um produto da soma pela diferença, esse cara não dá para a gente fazer nada, tá bom? Mas esse cara aqui, ele já dá para a gente fazer, porque eu tenho uma diferença de dois caras que estão ao quadrado, tá? Então, cuidado. Vou terminar ele, ó. X ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado. A gente não tem nenhum caso de soma de quadrados, mas a gente tem esse cara aqui. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo vai ficar x sobre 2 mais y, que multiplica x sobre 2 menos y. Vão acontecer várias situações como essas aqui. Tranquilo, meus queridos? Alguma dúvida? Volta aí, assiste novamente e qualquer coisa joga lá no comentário lá para a gente ver. Não esqueça de dar aquele like maravilhoso, compartilhar, mostrar para os seus colegas, mostrar para os seus amigos. Bom, vamos falar do trinômio então, trinômio do quadrado perfeito. Nós trabalhamos também lá nas nossas aulas, nós trabalhamos o TQP, tá? Trinômio do quadrado perfeito. E aí a gente viu dois casos de produtos notáveis aonde se chegava em TQP, que é o trinômio do quadrado perfeito. Quais são esses dois casos?
Nós tínhamos lá o quadrado da soma. Deixa eu colocar aqui. Ô, carniça. Dois carinhas aqui, ó. Vou colocar aqui. Quadrado da soma e o quadrado da diferença. Soma e diferença. Como é que eram esses caras? X mais y ao quadrado, quadrado da soma, e x menos y ao quadrado. Quadrado da soma, produto notável. Quem lembra? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é um quadrado da soma. Então fica x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Isso é um quadrado da soma. O segundo, como é que fica? Vou colocar aqui em outra cor. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá aí. Bom, esses dois caras são produtos notáveis, um quadrado da soma e um quadrado da diferença. Só que esses dois caras, eles chegam aqui pra gente como produtos, como trinômio do quadrado perfeito. Trinômio porque eu tenho três termos, e eles são quadrados perfeitos porque eles se originam de dois quadrados. Um quadrado da soma e outro quadrado da diferença. A única coisa que muda de um para o outro é este sinal aqui. Quando é quadrado da soma, aqui é mais. Quando é quadrado da diferença, aqui é menos. Agora nós vamos fatorar o trinômio do quadrado perfeito. Ou seja, eu vou pegar trinômio e vou escrever ele na forma de quadrados. Tá certo? Esses quadrados ou vão ser quadrados da soma ou vão ser quadrados da diferença. Tá certo? Vão ser esses casos para a gente. É isso que nós vamos fatorar. Como a gente fatorou a diferença de dois quadrados, eu vou transformar esse trinômio do quadrado perfeito em quadrados ou quadrados da soma ou quadrados da diferença. Tá certo? Que vai ser para a gente agora o processo inverso. Eu vou fazer a operação inversa. É isso que nós vamos trabalhar agora. Tranquilo, meus queridos? Bem fácil, bem tranquilo. Como que a gente faz isso, professor? Bem, vem comigo, olha só. Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos trabalhar esse primeiro exemplo aqui. X ao quadrado menos 8x mais 16. Tá? Digamos que eu não saiba que esse cara aqui é um TQP. Tá bom? Não sei. Digamos que eu não saiba. Tá? Porque a gente já sabe o que é que a gente está trabalhando. Mas vão ter situações que eu não vou saber. Eu preciso provar que esse cara. Como que a gente verifica se esse cara, senhores, ele vai ser um trinômio do quadrado perfeito? Bom, acompanhe o processo com o professor aqui. O que você tem que fazer? Você vai pegar e vai colocar a raiz para o primeiro. Vou mudar de cor aqui. Vou colocar aqui, ó, raiz para o primeiro e raiz para o terceiro. Beleza? É isso que você vai fazer. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 16, 4. Bom, eu sei que ele tem que ser um quadrado, então eu vou colocar ele elevado ao quadrado. Agora, senhores, eu quero saber se ele é um quadrado da soma ou um quadrado da diferença. Basta verificar o sinal, esse sinal do meio aqui. Se é menos, então é um quadrado da diferença. Agora, para ter certeza que esse cara ele é um trinômio do quadrado perfeito, você vai olhar esse cara do meio aqui, ó. O que esse cara do meio tem que ser? Aquela frase que a gente falou lá, a segunda frase nossa. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Depois que você tirou a raiz do primeiro e do terceiro, você faz a fala de duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x, 2x vezes 8. 2x vezes 4, 8x. Ele é um trinômio do quadrado perfeito. Qual que é a fatoração dele? X menos 4 ao quadrado. Pronto, é só isso, professor? Só isso, gente. Olha quão simples é esse cara para a gente, quão tranquilo é para a gente. Tá bom? Lembrando que esse cara ao quadrado, se você estiver fazendo, se nós estivermos fazendo uma simplificação, eu ainda posso escrever esse cara como x menos 4, que multiplica x menos 4. Isso vocês não podem esquecer, tá? Mas é x menos 4 ao quadrado. De boas? Vamos para um outro exemplo, para a gente continuar matando a pau aí, essa questão de trinômio do quadrado perfeito, a fatoração do trinômio do quadrado perfeito.
Beleza? Vamos lá. Bom, outro exemplo aqui pra gente. 1 menos 6m mais 9m ao quadrado. Seguindo os mesmos passos que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos tirar a raiz do primeiro e a raiz do terceiro. Sempre assim. Primeira coisa que a gente vai fazer. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de m ao quadrado, m. É um quadrado, então eu vou colocar os dois termos ao quadrado. E quadrado da soma ou quadrado da diferença? Basta verificar o primeiro sinal aqui, ó. Esse cara, se é menos, então é um quadrado da diferença. Pronto. Agora vamos verificar se ele é um trinômio do quadrado perfeito. Basta que esse cara do meio, ele seja 2 vezes o primeiro, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Então vamos verificar. 2 vezes 1, 2, vezes 3m, 6m. É um trinômio do quadrado perfeito. É assim que a gente faz. Muito fácil, muito difícil, xixirento, mais ou menos. É bem tranquilo, né? Vamos para o terceiro exemplo aí, meus queridos. Terceiro exemplo de trinômio do quadrado perfeito. Vou pegar um bacana aqui, vamos pegar um legal aqui agora para agilizar o bagulho aí. Bom, mais um exemplo para a gente aí. Esse cara aqui. Professor, tem algo de errado aí. Por quê? Por que tem algo de errado? Porque o último não está ao quadrado, professor. Olha aí. Calma. Aqui que são coisas que a gente tem que observar, tá? E aí é isso que você tem que olhar mesmo. Não está ao quadrado. Então dá para a gente fazer algo aqui, algo que a gente já fez anteriormente, tá? A primeira fatoração que eu vou fazer aqui não vai ser pelo trinômio do quadrado perfeito, vai ser o que a gente já fez na aula passada. Qual que é a aula passada? Fator comum. Então essa é a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. O que é que eu vou pegar? Vou colocar o m em evidência. Por que em evidência, professor? Porque ele está repetindo nos três. Como ele repete, e ele é o único cara que repete, então eu vou colocar em evidência em m, que multiplica quem? Bom, de m ao cubo, eu tirei um m. Então ficou 4m ao quadrado. De 12m ao quadrado, eu tirei um m. Então ficou 12m. E de 9m eu tirei um m. Vai ficar 9. Beleza? Bom, e agora? O que a gente faz? Agora já deu uma fatorada. Agora eu vou olhar esse trinômio. Vou verificar se ele vai ser um TQP, se ele vai ser um trinômio do quadrado perfeito. Como que a gente faz? Normal. Raiz para o primeiro e raiz para o terceiro. Bom, então vai ficar aqui, ó, m, que multiplica raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de m ao quadrado, m. Raiz quadrada de 9, 3. É ao quadrado, levei ao quadrado. O sinal do meio vai ser esse carinha aqui, a m ao quadrado, então aqui é m, vai ficar mais, então aqui é mais. Bom, verificando se ele é, vamos comprovar, vamos ter a plena certeza que ele é um TQP. Esse cara no meio, 12m, tem que ser 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. 2 vezes 2m, 4m. 4m vezes 3, 12m. Então, fechou. Então, a fatoração nossa é esse cara aqui. De boas, meus queridos? Tranquilo isso aqui? Olha aqui a pegadinha aí. Cuidado com esses detalhes aí, tá? Porque vai vir só para verificar se vocês estão sabendo. Como a gente já sabe o fator comum, então toma cuidado aí, tá bom? Vou fazer só mais uma aí para encerrar nossa aula. Nossa aula, galera, é isso aí. É só a fatoração e a gente já viu aí que é a operação inversa dos nossos produtos notáveis. Bom, vou pegar mais um exemplo fácil aí pra gente. Bom, como é que vai ficar esse cara, esse último exemplo aqui para a gente encerrar essa nossa aula aqui? Vou olhar e vou verificar quem é o fator comum desse cara. 12x ao quadrado mais 60x mais 75. Mas, professor, por que o senhor olha para ver se tem fator comum? Porque é um trinômio e a gente olha para as extremidades. Observem que a gente está pegando sempre o primeiro e o terceiro. Olha para as extremidades. As extremidades elas têm que ser quadrados perfeitos.
12 não é quadrado perfeito e 75 também não é quadrado perfeito. Então, a gente tem que verificar isso. Precisamos ter olhos bem claros para isso. Bom, então eu já sei que esse cara, primeiro, ele não é um trinômio de quadrado perfeito. Eu vou ter que fazer uma fatoração. Então, eu observo aqui. Olha aqui, gente. 12, 60 e 75. Tem um cara que é comum nos três. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara que está aparecendo nesses três produtos aí? 3. 3 que multiplica. Que número multiplicado por 3 vira 12? 4. 4x ao quadrado, mais. Que número multiplicado por 3 vira 60? 20. 20x, mais. E que número multiplicado por 3 vira 75? 25. Bom, agora coloquei o meu 3 como fator comum, agora eu tenho aquele cara lá. Vou olhar agora. Olha, 4 é quadrado perfeito, x ao quadrado é quadrado perfeito, e 25 também é quadrado perfeito. Então já posso verificar se ele vai ser um TQP. Raiz para o primeiro e raiz para o terceiro. Então vai ficar 3, que multiplica quem? Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 25, 5. É um quadrado, vou elevar ao quadrado. O sinal do meio vai ser o mesmo desse cara aqui, ó. Mais, então aqui também vai ser mais. Bom, para comprovar que esse cara ele é um trinômio do quadrado perfeito, esse cara do meio, ele tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vamos verificar. 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes 5, 20x. Está aí. Então, nossa fatoração está aí, bonitinho. Beleza, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula aí da fatoração, os dois casos de fatoração, usando os dois produtos notáveis que nós já vimos. Diferença de dois quadrados e o trinômio do quadrado perfeito, tá bom? Qualquer coisa, senhores, voltem, assistem novamente. Não esqueçam de dar aquele like lindo, maravilhoso. Não esqueçam de compartilhar, se inscrevam no canal, ativem os sininhos, compartilhem com os colegas de vocês se gostaram aí da aula. Beleza? Qualquer dúvida, manda lá nos comentários que a gente responde para vocês. Beijo, um abraço, até a próxima aula.